Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e ouvintes. Que alegria poder estar novamente com vocês através deste canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2015, através da nossa revista Lições Bíblicas da CPAD, estamos tratando sobre o importante assunto Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. A nossa lição de hoje é Jesus e o dinheiro. Para tanto, eu gostaria de ler no Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, no capítulo 18, versículos 18 a 24, que é a nossa leitura bíblica em classe da nossa lição desta semana. Nos diz assim a palavra de Deus: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Bem, a nossa primeira parte da nossa lição desta semana trata sobre o dinheiro, bens e posses nas perspectivas secular e cristã. Primeiramente, o nosso comentarista traz chama-nos a atenção para discorrermos a respeito da perspectiva secular, ou seja, uma visão segundo a filosofia deste mundo que nós vivemos, do consenso que há entre as pessoas no século que estamos vivendo, não é? Então, o dinheiro, bens e posses na perspectiva secular. Eu não sei você, mas eu já tive alguns carros, e a maioria deles eram carros usados, né? Para não dizer carros velhos. E o maior constrangimento que às vezes eu tinha era quando ia com o meu carro a uma concessionária da montadora que fabricou aquele modelo que eu possuía. E eu via, e acho que você que está nos acompanhando também já deve ter sentido isso, existe um tratamento, de certa forma, discriminatório, claro, baseando-se na visão comercial, mas não deixa de ser um tratamento discriminatório entre uma pessoa que possui um veículo mais novo e um que possui um veículo mais velho. Bem, se nós pudéssemos aqui relembrarmos um adágio popular que caberia muito bem nessa situação, seria: diga-me o que tens e direi quem tu és. É mais ou menos assim a visão que o mundo tem do dinheiro, bens, posses. Essa é a perspectiva secular, ou seja, que predomina na grande maioria das pessoas
com quem nós convivemos, com quem nós conversamos, e é dessa forma que eles veem o dinheiro, bens e posses, não é? E a gente vai, então, tendo contato com essas experiências um tanto amargas, e dentro de nós, sem que a gente perceba, vai desenvolvendo assim um desejo, e esse desejo a gente começa a persegui-lo para que a gente alcance uma condição melhor, a gente consiga uma posição social melhor, uma condição de sobrevivência melhor. Isso é natural, porque a gente, sem perceber, nós vamos nos moldando segundo a perspectiva deste século, perspectiva que predomina na maioria das pessoas. E aí a gente faz, estuda e batalha, mas nem sempre para ter uma vida melhor ou para dar uma vida melhor para a nossa família, mas também para que a gente possa alcançar o respeito e o reconhecimento das pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Então, sem percebermos, esta filosofia secular, que é a perspectiva secular, ela vai envolvendo a gente, vai tomando conta e começa a querer influenciar o comportamento nosso, o nosso comportamento. E se a gente parar para pensar, o final desse caminho da gente querer alcançar o respeito, a consideração das pessoas com base naquilo que nós possuímos, com a posição que nós ocupamos, se a gente olhar o final deste caminho, que muitas vezes a gente inicia nele e o Senhor fala conosco e aí a gente acorda, se a gente for perceber, for prestar atenção, nós vamos entender que lá no final, a maioria, a grande maioria esmagadora dessas pessoas, elas passam a reverenciar o dinheiro como um servo reverencia o seu senhor. E o negócio é tão complexo que a gente passa a ter uma relação com o dinheiro, com os bens materiais, né, com as nossas posses, e passa a nutrir, a sentir um amor pelo dinheiro. A gente acaba tendo esse sentimento, ou a grande maioria das pessoas acabam tendo esse sentimento. E esse sentimento é condenável pela Bíblia. Se nós olharmos para o texto de 1 Timóteo, a primeira epístola escrita pelo apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, nós veremos lá que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz lá o texto que nessa cobiça se desviaram, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É o que diz-nos o texto sagrado. Por isso Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele recomenda a Timóteo: Timóteo, foge dessas coisas e siga a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e também a mansidão. É a recomendação que Paulo faz para o servo de Deus Timóteo. No ponto de número 2 da nossa primeira parte, nós vemos lá que o nosso comentarista ele tratou a respeito da perspectiva cristã, ou seja, o que é que Cristo espera de nós? Qual é o comportamento que Cristo deseja que tenhamos nesta relação com o dinheiro, com os bens, com as posses de ordem material? Se de um lado, na perspectiva secular, há a possibilidade da pessoa acabar
desenvolvendo um certo amor pelo dinheiro. Na perspectiva cristã, nós vemos que, conforme escrito pelo apóstolo São Paulo, há uma condenação desse comportamento. Nós não devemos, de maneira alguma, amar o dinheiro. O que nós devemos fazer, segundo a perspectiva cristã, o que Cristo espera que nós façamos, é um uso racional dos recursos que Deus tão bondosamente faz chegar através das nossas mãos, não é? Aquilo que nós conseguimos adquirir legitimamente, lutando, batalhando no dia a dia, nós precisamos fazer um uso racional desse dinheiro, porque nós temos as nossas necessidades, temos as nossas contas, temos os nossos compromissos, e é para isso que trabalhamos, e isso não é condenado dentro da perspectiva cristã. Nós devemos agir desta maneira. E à medida do possível, nós também precisamos, dentro da perspectiva cristã, ou seja, Deus espera de nós, o Senhor Jesus espera que nós, além de tratarmos com os nossos compromissos, usando racionalmente esses recursos que nós conseguimos, que nós auferimos no nosso dia a dia, através do trabalho, que Deus nos ajuda a desenvolvermos, além de nós cumprirmos com as nossas obrigações, Deus espera que nós também ofereçamos a Ele uma parte daquilo que nós adquirimos. E à medida do possível, nós devemos também utilizar esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, para auxiliar os nossos irmãos, não é? Sabemos que vivemos dias difíceis de recessão no nosso país e em diversas partes do mundo, mas à medida do possível nós precisamos, tendo possibilidade, também auxiliar os nossos irmãos. É exatamente isso que Deus espera. Essa é a perspectiva cristã em relação ao uso racional do nosso dinheiro, bens e posses que Deus tão bondosamente faz chegar até as nossas mãos. Bem, não podemos deixar, jamais permitir também que o dinheiro esteja à frente das prioridades que devemos dar para a ordem espiritual. Ou seja, na perspectiva cristã, nós precisamos conseguir adequar a nossa vida material de modo que esta vida material não esteja adiante da vida espiritual. No texto que nós acabamos de ler aqui, da leitura bíblica em classe, no Evangelho segundo escreveu-nos Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 24, nós percebemos claramente que o jovem rico, ele preferiu as coisas espirituais, ou seja, ele se dedicava à ordem espiritual, não tem dúvida, porque se você for observar o texto, você vai ver que no diálogo que ele manteve com Cristo, ele confessou que cumpria com a sua obrigação, observando os mandamentos. Ninguém aqui está discriminando ou atribuindo coisas que não são devidas ao jovem. De maneira alguma. Nós cremos que ele realmente cumpria com aquilo que ele disse a Jesus. Observava os mandamentos da lei, os mandamentos de ordem moral que estão referidos ou se referem ao trato com as pessoas. Ele ali fala que honrava o seu pai, a sua mãe e daí por diante. Então não estamos colocando em questão o comportamento dele perante Deus. O que nós queremos dizer é que ele, naquele texto, nós percebemos que, muito claramente, que esse jovem, ele deixou
as coisas espirituais um pouco atrás e colocou o seu amor, não é? A sua confiança nas coisas que ele possuía na ordem material. Então, esse foi o erro do jovem. Ele preteriu as coisas espirituais, deixou-as para trás e superprivilegiou as coisas materiais, colocando em prioridade na sua vida, a ponto de amá-las. E nós vemos que, por isso, Jesus disse a ele que ele deveria vender tudo aquilo que tinha, os seus bens, e dar aos pobres, destinar o produto da venda dos seus bens, repartir com os pobres, porque realmente ele estava colocando os carros na frente dos bois. Existe uma ordem natural e ele inverteu, infelizmente, essa ordem, e o Senhor veio então a orientá-lo que para alcançar o reino dos céus e ser salvo, ele precisava agir daquela forma, tendo que vender os seus bens, porque os bens estavam ocupando um lugar muito especial no seu coração. Não é verdade? Vemos que quando Jesus falou com ele que ele deveria vender os seus bens, ele, ao ouvir esta palavra, deixou Jesus e foi-se embora entristecido. E aí nós aprendemos uma outra coisa. O verdadeiro amigo nos fala a verdade que nós precisamos ouvir. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir aquilo que nós precisamos. Na questão do jovem, no caso do jovem rico, ele, quando Jesus lhe disse o que ele precisava, lhe indicou o tratamento para ele obter realmente aquilo que ele desejava, que era o desejo que ele tinha de ser salvo, e foi procurar a orientação de Jesus. Quando Jesus lhe disse que ele devia vender as suas propriedades, porque estava com o amor demasiado nos seus bens materiais, o jovem, ele foi-se embora, deixou Jesus, foi embora entristecido, porque não estava pronto para ouvir a verdade. E aí nós aprendemos que quem não está pronto para ouvir a verdade estará condenado a morrer ao lado ou cercado por um monte de pessoas falsas. Porque se falar a verdade para ele, perde a amizade, ele se entristece, ele se insurge contra a pessoa. Foi o que aconteceu com este jovem, e nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, porque até muitas vezes, quando vamos à igreja, às vezes uma palavra vem dura para nós, e nós muitas vezes queremos arrepiar, não é verdade? E é o momento de nós nos alegrarmos, porque a Bíblia nos diz que Deus repreende e castiga a todos aqueles quanto Ele ama. E se nós estamos sendo chamados à atenção, é porque o Senhor quer que a gente vá para o caminho certo, que a gente corrija o passo, para não perdermos o nosso tempo na casa de Deus, não é? Tem muitas pessoas que não estão dispostas a ouvir mais a verdade, mas que o Senhor nos ajude, que possamos estar sempre prontos para ouvir a verdade. Então é preciso, meus amados irmãos, dentro da perspectiva cristã, é preciso que nós coloquemos a vida espiritual exatamente ao lado da vida material. Não adianta nós queremos privilegiar as coisas materiais como fez este jovem. Precisamos dar prioridade às coisas de Deus, mas, à medida do possível, precisamos também deixar as coisas lado a lado. Isso acontece muitas vezes num relacionamento conjugal, não é? Há às vezes alguma discordância, porque um dos cônjuges privilegia mais o lado espiritual e não cumpre com as suas obrigações de ordem material, e vice-versa. E nós não podemos, temos que ter sabedoria de Deus para termos uma vida equilibrada,
Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, nesse ponto, na perspectiva cristã, é preciso haver um equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Certo? Vamos para a segunda parte da nossa lição, que está tratando a respeito do dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. E a nossa ênfase aqui é na primeira parte, que trata sobre os ricos e pobres. Nós não estamos lendo a lição porque os irmãos e as irmãs têm a lição já em casa. Nós estamos procurando trazer alguma coisa, algum comentário que venha realmente melhorar o entendimento dos irmãos. A nossa intenção é esta, para que os irmãos, porque eu penso o seguinte: quanto mais nós conversamos a respeito de um assunto, mais a nossa mente vai abrindo para o nosso entendimento a respeito daquele assunto que nós estamos querendo entender. E aqui então eu trago alguns comentários paralelos dentro do assunto que poderão ser úteis para os irmãos, a linha de raciocínio que nós adotamos e trazemos aqui para complementar, para ajudar no entendimento, na compreensão do comentário que já está na lição da Escola Bíblica Dominical. Então, na parte segunda parte, trata sobre dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. Aí vamos falar um pouco sobre os ricos e os pobres, certo? Os ricos e os pobres dentro do assunto dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. Bem, no tempo em que Jesus desenvolveu o seu ministério sobre a face da terra, nós percebemos que havia duas classes de pessoas, que o nosso comentarista traz aqui para nós, que eram os ricos e os pobres. Bem, se nós formos fazermos uma analogia e pararmos para pensar, nós vamos perceber que Deus, quando fez o mundo, criou o homem, ele disponibilizou os recursos necessários para assegurar a subsistência, sobrevivência de todos os seres humanos do planeta. Mas a gente vai vendo pela história da humanidade a ganância, o apego desenfreado ao dinheiro, ao ouro, à prata, aos bens, não é? O desejo de possuir muito além daquilo que realmente nós necessitamos para viver. Isso provocou um desequilíbrio social. Daí para frente, depois dessas ações do próprio homem, nós vemos que houve uma separação. Os ricos ficaram com a maioria das coisas e a maioria do povo, os pobres, eles tinham que se contentar com aquilo que sobrava. E quando nós vamos a cidades grandes, né, cidades médias, grandes, nós vemos que isso fica muito nítido. Enquanto alguém usa um tênis de R$800, R$1.000, a gente vê no pé de outras pessoas um chinelinho de dedo havaiano surrado, né? Com a correia de uma cor, outra correia de outro. Então existe um desequilíbrio muito grande, desequilíbrio social, certo? Enquanto muitos ganham, poucos ganham muito, a maioria não ganha o necessário. E esse desequilíbrio ele foi causado por quê? Pela ganância das pessoas. E é muito comum, por exemplo, em cidades grandes, conforme eu estava dizendo, pessoas comerem até terem congestão. E aí você, em restaurantes luxuosos, eu não sou contra isso, é muito bom, de vez em quando a gente tem oportunidade para comer uma comida diferente, eu não sou contra isso, eu sou muito a favor disso. Mas eu estou me referindo ao desequilíbrio. Aí você sai do restaurante, do outro lado da rua, tem um ser humano fuçando numa lata, procurando restos de comida para matar a sua fome. Isso é um desequilíbrio social, e que nós vemos aí e convivemos com isso.
não é verdade? E dentro desse raciocínio, eu quero trazer aos irmãos e irmãs aqui, eu encontrei uma manchete do jornal Folha de São Paulo, edição do dia 20 de janeiro de 2014. A manchete dizia o seguinte: patrimônio das 85 pessoas mais ricas do mundo é igual ao da metade da população mundial. Ouça bem, metade de toda a riqueza existente no mundo atual está concentrado nas mãos de 85 pessoas. E a outra metade de todas as riquezas do mundo todo, do planeta Terra, estão nas mãos, dividido entre 7,2 bilhões de pessoas. Metade está na mão de 85 pessoas. E a outra metade está dividida para o restante do povo, que são 7,2 bilhões de pessoas atualmente que temos no mundo. Então, você veja que existe um desequilíbrio muito grande na divisão dos recursos. Pouca gente domina metade do mundo. Se nós formos colocar essas pessoas dentro de um avião, sobra lugar. Metade do mundo cabe, dos donos dos bens do mundo todo, da metade dos bens, cabe dentro do avião. E os outros 7,2 bilhões têm que dividir o restante. E dentro desses 7,2 bilhões de pessoas, você sabe muito bem que existe uma desigualdade muito grande ainda, dentro dessa outra metade, dos 7,2 bilhões. Então, meus irmãos, isso tudo é provocado pela ganância dos homens, não é? Pela busca desenfreada dos bens materiais, certo? Agora, isso nos dias de Cristo, dentro do judaísmo, nos dias de Cristo, nós vemos que também já existia uma desigualdade muito grande. Segundo o nosso comentarista, e você certamente já leu na lição, dentro do judaísmo dos dias de Jesus, havia algumas classes que predominavam. Dentre elas estavam os sacerdotes. Os sacerdotes faziam parte da classe rica, daquele grupo de pessoas ricas. Existia um grupo de ricos e o restante era pobre. Dentro do grupo dos ricos estavam os sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes controlavam naqueles dias o sistema de sacrifício dos animais que eram oferecidos no templo. E quando você lê João 2, 13 a 25, Evangelho de São João, escrito por São João, capítulo 2, versículos 13 a 25, você vai perceber ali que quando o Senhor Jesus subiu numa das Páscoas, na época da Páscoa, ele subiu ao templo em Jerusalém, e chegando lá ele viu os bois, as ovelhas, pombos, os cambistas, né, negociando os animais dentro do templo. E quando nós olhamos para os ensinamentos que Moisés deu a respeito da oferta que haveria de ser feita, os sacrifícios que eram feitos no templo em Jerusalém, você vai perceber que existia um ritual. Havia um ritual. O animal não podia ter mancha, precisava ser preparado, a pessoa tinha que adquirir esse animal previamente e depois conduzi-lo. Não tinha nada de chegar no templo e ir lá e comprar, está aqui mais fácil, muito mais prático, não precisa trazer. Não existia isso. A lei de Moisés, as orientações que Moisés deu para os judeus, havia um grupo de regras, havia alguns rituais que precisavam ser cumpridos. Não era só chegar lá e comprar um animal e entregar para o sacerdote. Mas os sacerdotes manipulavam o sistema para obterem lucro. E com este lucro que eles obtinham, eles se enriqueceram e passaram a fazer parte da elite, né, da classe dos ricos
entre os judeus no tempo de Jesus. Bem, a outra classe de pessoas, os irmãos viram também, eram os herodianos. Os herodianos, eles tinham um caráter político. Os irmãos sabem que naqueles dias o país de Judá estava sob domínio romano, não é? Tanto que Jesus foi condenado na lei dos judeus, mas foi executado pelos romanos. Os soldados romanos foram os que crucificaram Jesus, porque eles tinham esta autonomia, não é? Eles dominavam o país de Judá. O cidadão judeu tinha que pagar tributo para o governo romano. Esta é a história bíblica. E quando nós observamos e vemos esse grupo dos herodianos, que também eram pessoas ricas, faziam parte do grupo dos ricos, o grupo seleto dos judeus ricos do tempo de Jesus. Bem, esse grupo de pessoas se opuseram a Cristo, se opôs a Cristo, não é? A obra de Cristo, e eles favoreciam o governo de Herodes. Herodes era a autoridade romana, não é? A maior autoridade romana que havia na província de Judá. E os herodianos eram donos de grandes propriedades. Então, de certa forma, eles também obtinham lucro e se tornaram pessoas ricas, influentes e poderosas na sociedade judaica nos dias de Jesus. E o terceiro grupo era o grupo dos comerciantes, não é? Que também exercia um grande poder político e econômico no território de Judá, porque eram as pessoas que eram encarregadas de suprir a população daquilo que eles necessitavam. Eles eram comerciantes naqueles dias. E de outro lado, em oposição aos ricos, estavam os pobres, que eram a grande maioria esmagadora do povo de Judá. Eram pessoas pobres. E essas pessoas estão representadas quando a gente olha e vê na Bíblia aquela viúva que ofertou no gasofilácio, na arca do tesouro, e colocou apenas 2 moedas, e o Senhor Jesus disse que ela havia dado mais do que todos os outros que ofertaram naquele dia. Aquela mulher, ela era a verdadeira representação dos pobres daqueles dias. Ela deu todo o seu sustento. Eram 2 moedas de valor insignificante. Ou seja, as posses do povo, da maioria do povo, eram mais ou menos iguais à posse daquela mulher. Eram paupérrimos, poderíamos dizer, porque eram explorados, não é? Pelos mais ricos e empobreceram. Então, meus queridos irmãos e irmãs, temos também em João capítulo 6, versículos 24 a 26, você vai ver lá uma multidão de pessoas buscando Jesus. Eles navegaram pelo mar da Galileia, foram atrás de Jesus e o encontraram, mas eles não estavam buscando Jesus, esse grupo de pessoas, não estavam buscando Jesus para receber milagres, não, eles não queriam isso. Eles haviam se alimentado quando Cristo realizou a multiplicação dos pães, e eles sentiram fome, e tanto que o Senhor Jesus, ele disse: vocês não estão aqui atrás de mim por causa dos milagres, mas porque eu saciei a fome de vocês. Então eles estavam atrás de Cristo, para Cristo matar, saciar a fome deles novamente. Esta era a situação dos pobres que pertenciam ao povo de Judá nos dias em que Cristo exerceu seu ministério. Segundo alguns estudiosos, era difícil para um judeu nos dias de Jesus conseguir realizar uma única refeição. Quando eles conseguiam fazer uma refeição no dia, uma só, eles já estavam dados por satisfeitos. Era muita pobreza, era muita, mas muita dificuldade. Bem, entrando no ponto de número 2, no ponto de número 2 dessa segunda parte,
que é dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus, nós vamos ver que o nosso comentarista trouxe alguma coisa a respeito da generosidade e a respeito também da prosperidade. Bem, conforme nós já dissemos aqui, havia naqueles dias uma gritante diferença social, ou seja, os recursos que existia lá no país de Judá, eles eram suficientes para todo mundo, mas por causa da ganância dos sacerdotes, a ganância dos herodianos, que eram os grandes proprietários de terras, a ganância dos comerciantes, que cada dia queriam lucrar mais e ganhar mais às custas do povo, deixando o povo cada dia mais pobre, nós observamos que o Senhor Jesus, naqueles dias, tinha esta questão, a desigualdade social. E além da desigualdade social, estas pessoas mais ricas, eles espalhavam a ideia de que os ricos eram pessoas que prosperavam porque sobre eles estava o favor de Deus. Então, Jesus viu essas duas situações, a desigualdade extrema social, diferença de renda, diferença de condições de sobrevivência, poucas pessoas dominando todos os recursos e a maioria numa pobreza indescritível. De outro lado, nós vemos essas pessoas ricas dizendo: não, nós somos ricos porque sobre nós repousa o favor de Deus. Jesus não se levantou diretamente contra esse sistema, não atacou diretamente. O que Jesus quis fazer foi algo mais inteligente. Jesus, sabedor destes problemas, ele então começa a ensinar o povo, ele começa a ensinar os seus discípulos. E ele diz o seguinte: se nós formos observar na palavra de Deus, há um versículo que diz assim, a orientação de Jesus: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Essa orientação de Cristo, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Essa foi a estratégia que Cristo usou para desmistificar essa ideia de que os ricos tinham o favor de Deus, para acabar com essa desigualdade social. Jesus, então, ele usa essa estratégia e orienta os seus discípulos para que eles utilizem o dinheiro que eles têm disponível para ajudar as pessoas. E com isso, Jesus combatia esses dois sistemas que prevaleciam no judaísmo dos seus dias. Então, esta foi a orientação que Jesus deu. Contudo, Jesus não quis com isso dizer que quando eu reparto, o discípulo reparte os recursos que ele tem com as pessoas, para diminuir essa desigualdade e desmistificar essa ideia de que só os ricos é que têm o favor de Deus, Jesus também, precisamos fazer aqui uma observação, ele não estava com isso querendo dizer que com a nossa ajuda, quando nós ajudamos, quando nós nos compadecemos, ou quando os discípulos da sua época, do judaísmo especificamente, do judaísmo da sua época, se referiam a uma pessoa para ajudá-la financeiramente, para de alguma forma contribuir para a melhora da vida, a sobrevivência daquela pessoa, ele não quis dizer que com isso a pessoa iria garantir e obter a salvação eterna pelas suas obras. Não era nada disso. Era uma obrigação que os discípulos tinham. E essa foi uma estratégia que Jesus utilizou para combater então essa desigualdade que havia. Jesus ensinou os seus discípulos a darem o exemplo. O exemplo. Se você for observar
no Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus, ele andou dando ali alguns ensinamentos, que não anotei aqui, mas os irmãos são conhecedores, que nós devemos sempre estar atento à necessidade dos outros. Aqueles que pedem emprestado, não temos que fugir deles, nós temos que conversar. Às vezes é possível, às vezes não é possível, não é? Jesus disse lá, se alguém disser caminha para você caminhar com ele uma milha, diz, vai com ele 2. Se alguém pedir a túnica, deixe com ele também a sua capa. Então, o que Cristo quis fazer com isto? Ele estava querendo que os seus discípulos fossem pessoas desprendidas das coisas materiais. Sabe por quê? Porque há um momento que nós deixamos tudo aqui na terra e nós não levamos absolutamente nada. Até a roupa que nós somos enterrados, são as pessoas que escolhem, vai ser enterrado com essa roupa. Às vezes deixa até uma roupa prontinha lá para ser sepultado, não é? Mas não somos nós que resolvemos. São as pessoas que se relacionam com o moço da funerária, ele que vai resolver isso. Então nós temos que estar desprendidos, porque neste mundo somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Temos dia, hora, minuto e segundo para irmos embora, deixarmos este mundo. Então precisamos nos desvencilhar das coisas. Podemos usar, devemos usufruir, valorizar aquilo que Deus dá para nós, coloca nas nossas mãos. Mas não podemos nos apegar, não é? De forma radical às coisas. Precisamos estar, de certa forma, desprendidos. Vamos para a próxima parte. Na terceira parte da nossa lição, está tratando sobre dinheiro, bens e posses nos ensinos de Jesus. E dentro desse ponto, veja que no ponto de número 1, Jesus alertou sobre os perigos da riqueza. Bem, aqui é uma parte muito polêmica da nossa lição, porque trata diretamente do diálogo que Cristo manteve com o jovem rico, que é citado na leitura bíblica em classe, lá em Lucas 18, a 24, que nós lemos no início do nosso programa, né? Abrindo a nossa aula, nós fizemos a leitura bíblica em classe. Em linhas gerais, se nós formos analisar, há um versículo que está lá em Lucas capítulo 12, versículo de número 33, onde Jesus, ele orienta o seguinte: vendei o que tendes e dai esmolas. Esta foi a orientação de Jesus, é a parte A do versículo 33 do capítulo 12 do Evangelho escrito por Lucas. Mas a pergunta que a gente faz: devemos vender tudo o que temos realmente? Bem, eu diria o seguinte: se nós formos analisar nos dias que estamos vivendo, primeiramente, se você é casado e você resolver vender tudo que você tem e dar de esmola, aí você vai ter que se acertar com a sua esposa. Se a esposa quiser fazer isso, também vai ter que acertar com o marido. Porque, segundo a lei, metade é do marido e metade é da esposa. Então, você não pode vender o que não é seu, em primeiro lugar. Bem, o que Jesus quis dizer aqui, meus queridos irmãos, é melhor compreendido quando nós colocamos à nossa frente também 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, a parte A, que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Isso aqui foi um ensinamento que Paulo deu aos irmãos que moravam na cidade de Corinto. E nós percebemos que havia lá uma coleta. Os irmãos se reuniam para ajudar as pessoas
que tinham necessidade de ajuda, dificuldade financeira. Então, nesse sentido é que nós devemos ajudar. Precisamos ajudar uns aos outros. Isso é nossa obrigação. Agora, no caso específico desse moço que Jesus disse a ele: vai, vende tudo que você tem e reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nesse ponto específico do jovem, Jesus pediu a ele, porque ele colocou no seu coração, eu penso que o nosso coração há um lugar de destaque que só Deus é digno de ocupá-lo. É aquele lugar onde nós consultamos para tomar todas as nossas decisões. Somos orientados pelos pensamentos que vêm deste lugar. Este lugar dirige efetivamente a nossa vida. E quando Jesus olha e vê as riquezas no lugar de Deus, ele então disse: rapaz, tira isso daí, vende tudo que você tem. O homem tinha um amor que deveria dar a Deus, ele estava dando para as coisas que ele tinha, para os bens que ele tinha, para as fazendas, pelas suas posses, pelo seu dinheiro. E aí nós vemos Jesus pedindo a ele. Agora, aqui precisamos dar uma paradinha. Jesus disse: vende. Hoje nós percebemos que existem muitas pessoas que usam a Bíblia para arrancar dinheiro dos outros. Usam esta passagem descontextualizada, dizendo: vende o que você tem e traz para cá. Irmão, nós não podemos fazer isso. Foi Jesus que pediu diretamente a ele. Nós não podemos fazer isso. Glória ao nome de Jesus. Então, é preciso observarmos. Nesse contexto, aquele jovem precisava vender o que tinha, porque tinha um amor demasiado pelas coisas materiais, ao invés de dedicar aquele amor a Deus, estava dedicando aquele amor para as suas posses. Então, é importante que nós observemos o contexto, porque dizem que todo texto fora do contexto se torna num pretexto. E hoje vemos que existem muitas pessoas mal intencionadas, né? Pessoa mal intencionada, que ele usa de um subterfúgio para chegar num objetivo. Mas nós não temos este costume. Nós temos que ficar com a Bíblia do jeito que ela é. Glória ao nome de Jesus. Bem, analisando com profundidade esse texto da palavra de Deus que menciona Jesus e o jovem rico, nós percebemos que a riqueza, ela se torna um obstáculo na vida das pessoas que querem ir para o céu, que querem ser salvas, que querem herdar um tesouro no céu. A riqueza, ela é traiçoeira, é muito traiçoeira, demais da conta. Então, é algo que nós precisamos evitar, podemos dizer assim, precisamos evitar. Me lembro de um texto bíblico, a oração de Agur. Ele, quando orou, disse o seguinte a Deus: não te peço que me dês riqueza e nem pobreza, dá-me a porção acostumada. E ele justifica, não queria riqueza, porque a riqueza poderia transtorná-lo, ao ponto de dizer: quem é Deus para que eu reconheça nos meus caminhos? Tive alguns amigos que diziam: o meu Deus é o meu talão de cheque. Então, meus irmãos, a riqueza transtorna, deixa a pessoa transtornada. Mas Agur diz assim: mas também não me dê pobreza, para que eu não tenha que lançar mão dos bens dos outros, e assim escandaliza o nome de Deus. Ele diz: dá-me a porção acostumada. Algumas versões diz: dá-me a porção costumeira. Então, tenhamos cuidado com as riquezas.
Tenhamos cuidado, porque elas são traiçoeiras e é realmente um obstáculo para aqueles que querem um lugar junto de Deus na eternidade. Jesus disse isso. Bem, adentrando ao ponto de número 2, dessa terceira parte que trata sobre dinheiro, bens e posses dentro dos ensinos de Jesus, na perspectiva cristã, que o Jesus tratou diretamente a respeito desse assunto. Nós vemos lá em Lucas capítulo 18, versículo de número 24, nós vamos ver que o texto ali mencionado demonstra a dificuldade enfrentada, conforme nós já dissemos, por todas as pessoas que possuem muitos bens e muito dinheiro, mas que querem obter a salvação eterna. Bem, por que as pessoas que têm muito dinheiro têm dificuldade em lidar com questões relacionadas à salvação eterna? Porque assim, se você for conversar com uma pessoa que está trabalhando no sentido de se conseguir ajuntar R$1 milhão antes de completar 25 anos de idade, por exemplo, esse é um objetivo. Eu trabalho porque quando eu tiver 25 anos ou 30 anos eu quero ter R$1 milhão. Então, de repente você é amigo dessa pessoa, você está passando por uma dificuldade muito difícil. Se você chegar nele e disser, eu estou precisando de R$2.000, e será que você poderia me emprestar, me ceder essa quantia, uma extrema necessidade, uma coisa urgente que apareceu aí, eu preciso resolver? É capaz dessa pessoa dizer a você que não pode emprestar, porque ele tem uma meta, ele tem um objetivo, é chegar no R$1 milhão antes de completar 30 anos de idade. Então ele não aceita que ninguém o atrapalhe a chegar lá, sabe? Quando na verdade nós não sabemos se amanhã cedo vamos amanhecer vivos, nós não vamos saber se daqui a um minuto nós estaremos vivos, se estaremos aqui, se estaremos com saúde, se estaremos sorrindo ou se estaremos gemendo de dor, ninguém sabe. Então, meus irmãos, a riqueza, o desejo pela riqueza, dentro da visão de Cristo, dentro dos ensinos de Jesus, é algo que nós devemos evitar. Mas quando nós lemos Mateus 10 e 24, a gente vê que Jesus aprofunda a respeito desse assunto. Ele aprofundou a discussão, porque ali Jesus fala a respeito do sujeito que confia nas riquezas. Então veja, em Lucas 18, 24, ele trata que aqueles que possuem riquezas têm dificuldade. E aqui, em Mateus 10, 24, ele diz que aqueles que confiam na riqueza também têm essa dificuldade. E a dificuldade é maior ainda, porque ele não confia em Deus, ele confia no seu dinheiro, ele confia no seu bolso. E isso é algo condenável diante de Deus. Os nossos recursos, eles foram nos dados para que nós possamos prover as nossas necessidades de subsistência. E isso faz parte dos ensinamentos de Jesus sobre dinheiro, bens e posses. Você tem algo para se manter. Daquilo você cuida da sua família, cuida de você, contribui com a obra de Deus e ainda, se Deus quiser, ainda ajuda muita gente. Mas você não pode desejar, almejar ser rico. Você não deve, dentro dos ensinos de Cristo, isso não é aconselhável de forma alguma, o acúmulo, não é, de ter esses bens. Até porque nós convivemos com uma desigualdade muito grande. Como é que você justifica andar com um carro de R$200.000 e muitas vezes um parente seu passando apurado e você não tem coragem de ajudá-lo numa necessidade, porque precisa ter um carro de 200 mil? A Bíblia nos ensina, não devemos ambicionar coisas altas,
mas precisamos, sabe o quê? É nos acomodarmos às coisas humildes. Jesus, o dono do mundo, se nós formos olhar para esse ponto, qual era o berço onde Jesus foi colocado quando nasceu? Era um coxo onde se colocava comida para os animais. Ali foi adaptado porque não conseguiu. Maria, a mãe do Senhor, irmã Maria, mãe do Senhor, não teve um hospital para dar à luz. Ela deu à luz dentro de uma cocheira, dentro de um estábulo onde os animais passavam a noite. Então veja que Jesus, Ele é o maior exemplo para nós seguirmos. Nós somos discípulos dele. Então fica, meus irmãos, dissonante um servo de Cristo procurando coisas muito grandes, coisas fabulosas. Nós precisamos ter o senso do ridículo. Desculpe, mas é o senso do ridículo. Precisamos ver como é que justifica tantas pessoas necessitadas e nós gastando o nosso dinheiro, a nossa riqueza, a nossa fortuna, não é meu caso, né? Aquele que assim o faz, eu me refiro, em coisas supérfluas. Então é preciso que nós tenhamos coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Nós não somos 100%, mas precisamos buscar o caminho da perfeição. A luz do justo o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então Deus espera que nós escolhamos um caminho para evoluirmos na nossa vida e não retrocedermos, não é? Isso é retrocesso. Então prestemos atenção na nossa vida para a vida que Cristo deseja que nós vivamos. Isso é muito importante. Ele deu ensino sobre o dinheiro, sobre bens, sobre posse, e nós então precisamos nos portar direitinho, conforme o nosso Senhor quer, porque nós vivemos para agradá-lo, nós vivemos para honrá-lo, nós vivemos para glorificá-lo. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Bem, a última parte da nossa lição de hoje, então, trata sobre dinheiro, bens e posses na mordomia cristã. Bem, o que é a mordomia? O mordomo é aquele que serve, não é? É aquele que serve, é aquele que traz o alimento, é aquele que traz o recurso, traz o objeto para nós aproveitarmos, não é? E vemos que no aspecto espiritual, quando a Bíblia nos refere que nós somos mordomos dos mistérios celestiais, isso significa que nós temos a obrigação de adentrarmos no sobrenatural de Deus, com as nossas orações, não é? Com a nossa devoção, com a nossa leitura bíblica. Nós precisamos estar em contato com o nosso Pai Celestial, porque nós vamos encontrar situações em que os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, de faculdade, nossa família, vai precisar de uma palavra de orientação. E nós vamos ter que buscar essa palavra onde? Onde tem, é no trono de Deus, gente. Então nós vamos buscar lá, na presença do Senhor, e vamos trazer aquilo que a pessoa, o nosso companheiro, o nosso parente, o nosso amigo está necessitando da parte de Deus. Então nós trabalhamos como mordomo. Nós chegamos e dizemos: Senhor, a necessidade é tal, e a situação é essa. O Senhor diz: meu filho, está aqui a resposta, e nós servimos. E a pessoa se alimenta daquilo que nós servimos a ela. E isso também tem uma extensão na nossa vida material. Existe, meus queridos irmãos, uma responsabilidade da qual nós não podemos fugir. Aqui, se nós somos dispenseiros do reino celestial, do mundo espiritual, nós devemos também ser dispenseiros, não é? Mordomos dos bens materiais. Então, isso quer dizer que nós devemos administrar de forma correta e equilibrada
todos os recursos materiais que o Senhor tão bondosamente faz chegar às nossas mãos. Não podemos acabar com tudo. Nós precisamos usar de forma correta, não é verdade? E a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Isso fala do equilíbrio do mordomo. É claro que existem situações difíceis, que a gente se envolve, é um caso de morte, é um caso de uma doença grave, uma extrema necessidade, e aí a gente, é claro, não é brincadeira, a gente precisa fazer alguma coisa, porque é requerido de nós. Mas em situações normais, precisamos procurar bondosamente administrar aquilo que o Senhor faz chegar na mão de cada um de nós, seja muito, seja pouco, precisamos administrar, porque sabemos que a injustiça social continua. Uns ganham mais do que os outros, uns têm mais condições do que os outros. Dentro da nossa condição, nós precisamos avaliar, pedir a orientação de Deus para que nós possamos exercer a mordomia cristã em relação aos bens, aos recursos, ao dinheiro e às posses que Deus tão bondosamente faz chegar às mãos de cada um de nós. Bem, relativamente ao ponto de número 1, desta parte, desta quarta parte, ponto 1 trata sobre avaliando a intenção do coração. Dentro da quarta parte, que é dinheiro, bens e posses na mordomia cristã, ponto número 1 está lá, avaliando a intenção do coração. Meus irmãos, aquilo que a gente planeja em nosso coração, a atitude do nosso coração, que nos move a realizar alguma coisa, em ajudar, em ofertar na casa de Deus, essa motivação ela é avaliada constantemente pelo Espírito Santo na nossa vida. É por isso que Paulo, quando ele fala das contribuições, por exemplo, que é uma oportunidade que o crente tem, quando ele fala das contribuições, o texto que nos vem à memória é 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que nos diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Sabemos o versículo de cor, porque Deus ama o que dá com alegria. Então veja, o que nos motiva a contribuirmos tem que ser a alegria, o prazer, a satisfação de poder fazer parte daquela oferta, daquela contribuição para a melhoria da casa de Deus, para o atendimento. Sabemos que existem muitas igrejas, graças a Deus, que desenvolvem um excelente trabalho social. Existem igrejas que têm colégios, não é? Existem igrejas que têm orfanatos. Existem igrejas no nosso país, Assembleia de Deus, estamos falando, que mantém orfanatos, mantém asilos, que são a casa dos idosos, eles mantêm. Então, hospitais, clínicas, então nós precisamos ajudar. Nós temos, mas a intenção, a motivação que nos faz contribuir, isso é que é importante. Deus avalia, não é? Avalia a intenção do nosso coração. O Espírito Santo está sondando. Então procure fazer as coisas com alegria para Deus, porque para Deus nós temos que fazer o melhor nessa concepção de vida que nós temos, que pode acabar amanhã. Então acabou amanhã, acabou hoje, mas ontem eu pude cooperar, eu pude trabalhar, eu pude fazer, eu pude ajudar. Isso é gostoso. É muito gostoso mesmo, essa satisfação que nós temos e que faz parte da mordomia cristã, não é? O nosso correto uso dos nossos recursos, dinheiro, bens, na visão, na perspectiva, não é? Da mordomia cristã. Por fim, temos o ponto de número 2 da nossa última parte, não é? Que trata sobre entesourando no céu. Entesourando no céu, mas entesourando no céu. Né? Eu reconheço por mim a dificuldade
que nós temos de realizar um investimento, cujo resultado vai ser percebido depois da nossa morte. Geralmente a gente ouve aí, não é meu caso, né? Mas muita gente que vai aplicar o seu dinheiro já vai ao Banco do Brasil, vai à Caixa Econômica, os bancos oficiais, né? Ou vai a um outro banco, tem vários bancos, né, que são de credibilidade também, e chega lá e diz: eu quero aplicar aqui 100 mil reais. O gerente diz: nós vamos aplicar daqui 3 meses, você pode sacar o dinheiro, vai render tanto. Então a gente está acostumado, quem faz aplicação, melhor dizendo, quem faz investimentos, está acostumado a receber o retorno em prazo razoável. Mas no reino de Deus, o grosso, aqui nós recebemos só uma parte dos juros, né? A gente recebe em bênção, mas o grosso nós vamos receber depois que tudo aqui se acabar. E aí nasce a dificuldade, porque nós estamos acostumados com o imediatismo, não é? Com o aqui e agora. E nas coisas de Deus nós precisamos trabalhar no longo prazo, que é algo realmente que tem uma sustentabilidade, certo? Então, se você tem condição de fazer alguma coisa, se esforce, faça o seu melhor, de acordo com a condição que Deus lhe concede, porque sabemos que uns têm mais condições do que o outro. E lembre-se, contribuir para Deus e com o seu irmão, e cuidar da sua família, e zelar pelo nome de Deus, usando racionalmente o dinheiro, os bens, as posses, os recursos que Deus lhe dá, é algo gratificante. Principalmente contribuir na obra. Sabe por quê? Porque contribuir é uma oportunidade que Deus lhe dá, é um privilégio que cabe a mim e a você, e que nós devemos de abraçar este privilégio, porque os nossos dias passam muito rapidamente. Ontem mesmo era um rapaz novo, né? Hoje já estou com os cabelos brancos e não vi a vida passar. Glória ao nome de Jesus, mas servindo ao Senhor, procurando fazer o melhor sempre para Deus e para os meus irmãos e para a minha família, para os meus irmãos, porque esta é a nossa obrigação. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus te ajude a fazer um bonito roteiro para a próxima lição, que Deus lhe dê graça e que o Senhor lhe revele muito mais, além daquilo que está escrito na lição, daquilo que nós dissemos, que o Espírito Santo, nosso professor por excelência e supremo, possa ajudar a você e você que está nos ouvindo. Que Deus os abençoe. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por estes momentos que passamos aqui, Senhor, conversando com os nossos irmãos a respeito da tua palavra, alguns pensamentos que o Senhor nos deu. Queremos te pedir a tua bênção sobre este ouvinte, sobre este irmão, sobre este professor, meu Deus, que está, Senhor, no mesmo barco que nós estamos. Precisamos melhorar a nossa vida, melhorar a nossa maneira de agir, de reagir, de tratar com os nossos recursos, com a tua obra, o cuidado com a nossa família, com os nossos irmãos. Nos ajude, Senhor. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Olha, nós estamos indo embora, mas se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta para falarmos alguma coisa aqui a respeito da nossa próxima lição, que será a lição de número 11, cujo tema será a última ceia. Estamos indo embora. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa e viva Cristo, o Senhor!